Faltam poucos meses para um dia decisivo na vida de todos nós cidadãos. O dia em que a gente vai escolher quem vai assumir o papel de governar o nosso país, o nosso estado e compor o nosso Congresso. E também é o dia decisivo para a gente saber quem é que vai administrar o nosso dinheiro e como é que esse dinheiro vai ser empregado entre as diversas áreas: saúde, educação, segurança, cultura. Por isso, o dia 3 de outubro, data do primeiro turno das eleições, é o dia em que a sociedade vai ter a oportunidade de finalmente dizer o que ela deseja. A TV UniABC não vai deixar essa data fundamental passar em branco e nós vamos, ao longo do ano, tentar entender melhor qual é a dimensão do nosso papel como eleitor e como é que a gente pode se tornar um eleitor mais atento, mais curioso. Para conversar sobre eleições comigo hoje, eu vou entrevistar a professora Maria do Socorro Braga. E já começo, professora, com uma pergunta, cientista política também. O jovem não gosta de política, pelo menos é o que a gente ouve sempre, mas o jovem gosta de internet. E a política, mais do que nunca, está na internet. Como é que a gente pode usar a internet como instrumento para conhecer melhor os candidatos? A internet com certeza vai aproximar o jovem da política por vários motivos. Um deles é a questão da informação, né? Muito rápida, sistemática, objetiva, né? Então, conforme o uso dos partidos e candidatos da internet, dessa ferramenta, e do próprio jovem, né, mais essa relação vai se reduzir, né, eu imagino assim. E também por conta das informações que a gente tem hoje pelos blogs, né, não só... tem várias formas, né, é uma ferramenta muito aberta e hoje tem assim, vários canais de acesso, né. Uma das fases que eu acho que os partidos ainda têm que melhorar é a questão da interatividade, né? Como se dá de fato essa relação entre o jovem, no sentido dele poder ter maior participação e uma participação mais ativa, né? Não ser só a internet um canal só de acesso à informação passiva, mas sim de uma atividade, né? No sentido do jovem, por exemplo, perguntar e ter respostas imediatas. Ou seja, participar do debate. E você acha que por conta da internet os candidatos estão mais expostos a essa consulta? Quer dizer, eles estão mais expostos, o que eles fazem, o que eles já fizeram, o histórico deles, eles estão mais expostos com a internet? Com certeza, fica muito mais exposto. Terão que dar respostas bem mais rápidas a qualquer questionamento, né? Existe já uma legislação para a internet que de alguma forma acaba coibindo principalmente denúncias que não são bem fundamentadas, né? Ou que não tem um lastro jurídico por trás, de alguma forma controlando, né? Para também a gente não ficar como um meio de comunicação em que tudo pode, que tudo é possível, né? Então, assim, existem algumas argumentações contrárias, inclusive falando de uma coibiria, né, a liberdade de expressão nesse sentido. Mas, por outro lado, você tem um certo cuidado muito maior, né, para não ficarmos com a internet como mais um meio de acusação de um lado e do outro. Então, nesse sentido, eu penso que a internet vai funcionar como esse canal muito mais rápido, conforme for usado muito mais até legítimo, né, e que pode ajudar, inclusive, o jovem a ter mais informação e organizar suas preferências eleitorais. Hoje em dia existem maneiras na internet da gente, por exemplo, saber se um candidato está respondendo a um processo judicial? Voto Consciente, aqui no estado do Rio de São Paulo, o site Transparência Brasil, né, que é nacional, mas inclusive em nível internacional. Esse último site, inclusive, ele tem índices, né, medindo o grau de corrupção nos diferentes países, seja América Latina, seja Europa, Estados Unidos. Então, são os principais que eu penso que realmente pode ajudar bastante o eleitor, de uma forma geral, a ter esse tipo de informação. Esse ano vai ter eleição para senador, um mandato que dura 8 anos. Como é que um senador pode atrapalhar a minha vida? Se eu elejo um mau senador, o que pode acontecer? O senador é o representante dos estados, né? Na verdade, os estados compõem uma federação. Então, várias questões ligadas em cada estado, na verdade, se elege 3, né? 3 senadores por um mandato de 8 anos. Então, se a gente eleger um senador ruim, ou que não está de acordo, né, com a nossa concepção do que seria um bom representante, ele pode, digamos assim, contribuir bastante para o nosso estado, né, digamos, a ter menos ou menor participação na hora
decisões como questões econômicas que o Estado está relacionado, mesmo na questão de fiscalizar o executivo, se for um legislador, um senador com menor participação, né, com uma vida realmente republicana, no sentido de legislar, né, pensando no público, no nacional, ele pode ter digamos assim, uma postura muito mais individualista. Isso realmente não traz benefícios para o Estado, né? Ele está muito mais preocupado em causa própria. Então isso não ajuda. Ele tem muito poder em mãos. Tem muito poder em mãos, mas não só individualmente ele é capaz de fazer grandes transformações, mas sim no coletivo, na sua bancada, né? Por isso que quanto maior o número de senadores eleitos por um partido, mais força essa bancada vai ter no sentido de conseguir legislar, né? Inclusive parar outros projetos de lei ou vetar outros, né? Conforme o interesse nacional dessa bancada ou o interesse daquele Estado em relação a essas questões que estão em votação. A mesma pergunta agora eu faço sobre os deputados. Como é que um deputado pode atrapalhar a minha vida? O deputado já é aquele representante, né, da população. Embora ele seja eleito por cada estado, voto direto, ele é representante da nação, da população. Então, a ideia é que também, no conjunto, os dois são muito próximos, só que a diferença é na questão da representatividade. Um é muito mais preocupado com a representatividade dos estados, no caso do senador, no caso do deputado federal, muito mais representando a população, né? Então ele está lá para me representar? Com certeza, tá? Diretamente. Um grupo? Um grupo, a ideia é que seria um voto, um representante, né? Ou um conjunto de representantes, porque a gente precisa ter uma maioria de votos, já que o sistema é proporcionalista, precisa realmente ter um certo patamar de votação, né, para você ser representante. Então, deveria ser essa população que eu elegeu que deveria estar sendo representada na Câmara dos Deputados. Então quer dizer que quando, por exemplo, tem uma lei lá para ser aprovada, é como se eu, através dessa outra pessoa, representado por ela, estivesse votando sim ou não naquela lei que supostamente me interessa. Isso. Agora, existem dois tipos, pelo menos, de mandatos, né? No Brasil, ou em vários países de democracia representativa liberal, o nosso representante ele tem autonomia, junto com o seu partido e a bancada, né, de sentar e chegar a um consenso sobre determinada matéria em votação, né, que necessariamente ele retorna, antes de realmente tomar uma posição, para a população ou para esse grupo que o elegeu para chegar. Chegamos a um consenso também com a população para votar. Não, normalmente não é feita essa consulta ao representante ou ao grupo de representantes, mas muito mais ao partido ou à bancada dele. Quando alguém, por exemplo, diz, eu voto no candidato, eu não voto no partido, a minha escolha é aquela pessoa. Essa é uma escolha possível do eleitor e os candidatos, eles têm uma independência em relação ao partido? Votar no candidato não é que seja errado. O nosso sistema eleitoral, ele permite isso. Qualquer eleitor, né, pode votar tanto no candidato quanto no partido, é permitido, ou seja, na legenda, né? O que acontece normalmente é que o candidato, o mandato, melhor dizendo, não é do candidato, e sim do partido, né? Isso significa que o partido tem sim um poder, né, sobre a candidatura, sobre aquele representante. Mas isso vai variar conforme o partido que a gente analisar. Bom, agora uma pergunta difícil de responder, mas que eu tenho que fazer, professora, porque é a pergunta que todo mundo se faz o tempo inteiro. Como é que a gente faz para acabar com a corrupção? Ou pelo menos para coibir, para diminuir a corrupção? Em relação ao financiamento de campanhas, a grande questão era se continuávamos com esse financiamento misto, né, que é hoje, parte vem do setor público, parte vem do setor privado, e passaríamos para um setor único, né, de financiamento público, né? Mas comparando com outros... Isso está previsto na reforma eleitoral. Uma das questões. A outra é fechar a lista, ser lista fechada. E nós, enquanto eleitores, não teríamos como escolher pessoas, e sim só o partido, né? Uma coisa está ligada à outra, tá? Uma questão está ligada à outra, porque se avaliou que durante o processo eleitoral, conforme as campanhas e o aumento das campanhas cada vez maior,
mas é um fator a influenciar, né, e a favorecer a corrupção. Mas nós vimos, por exemplo, em outros países como o México, né, a gente estava discutindo, que necessariamente a questão de levar para ser um financiamento totalmente público não desencadeou o que se esperava, que seria justamente a redução ou mesmo zerar a questão da corrupção no México. E não foi isso, permaneceram graus elevadíssimos, né? Então, hoje a ideia no Brasil ainda é ter maior dinheiro público, né? E que nós, eleitores, é que pagaríamos, né, essa conta. Então, por isso que também é muito sério, num país com as desigualdades sociais que nós temos, né, pensar em que valor seria esse, para que cada cidadão pudesse contribuir para que continuássemos com esse regime democrático. Mas fora isso, tem a questão mesmo de como os meios responsáveis por coibir, né, que seria o Tribunal Superior Eleitoral e outros órgãos responsáveis deveriam dar conta. Na verdade, é pensar em formas, né, de como coibir e inibir, fiscalizar como fiscalizar. Cada vez mais eles estão preocupados com essas questões, mas ainda não temos realmente um resultado muito eficiente nesse sentido. Faltam instrumentos, falta gente para policiar? Faltam realmente elementos, não só pessoas, né? Isso a gente sabe que tem. Nós temos uma justiça eleitoral muito importante no país, é raro isso em outros países, da forma que é tão organizada aqui, tá? Cada vez tem mais legitimidade a justiça eleitoral no país, né? A gente saiu de um período extremamente complicado, antes de 30, a gente vem num processo crescente de amadurecimento, né? De coibir essas práticas, né? Mas ainda falta, eu penso que é um caminho que ainda tem que comparar com outros países, ver como que o Brasil e o brasileiro, a nossa cultura política e nossa elite política também pensar e repensar seu papel, né, que eu penso que tem muito mais a ver com a consciência, né, e do papel do parlamentar, do político de uma forma geral, no que é, né, numa democracia, do que propriamente com os meios, né, quer dizer, claro que precisa ter essa inibição pelos meios institucionais, mas eu imagino que a conscientização política da classe, né, da classe política, é um elemento crucial nesse momento, né? Não adianta, eu penso, é algo que requer realmente uma conscientização política, né, dos diferentes parlamentares. Depende das pessoas, né? Depende das pessoas. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui e vamos todos procurar saber sobre os candidatos, vamos usar os meios que a gente tem, mais do que nunca, para saber do histórico deles e buscar informações sobre os candidatos que nós vamos eleger. É o nosso país e a gente tem a obrigação de fazer isso. A TV UNBC agradece a audiência de vocês e a gente vai continuar ao longo do ano falando sobre eleições 2010. Até a próxima!